Amém? Eu queria nessa manhã compartilhar uma palavra com vocês. Eu coloquei o título dessa palavra assim: Juntos somos um povo forte. Leia isso, por favor. Pega na mão da pessoa que está do teu lado, olha para ela e fala da mesma maneira. Juntos somos um povo forte. Agora todos juntos, 1, 2, 3. Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós ali. O nosso Deus lutará por nós. A vontade de Deus, o desejo de Deus é e sempre será ter uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Esse é o plano eterno de Deus para nós. E Deus, ele trabalha tão intensamente essa questão de juntos, que o Filho, o Pai e o Espírito Santo todos são um. Na criação, os três estavam atuando juntos. A igreja, lá no Pentecostes, quando ela começou a ser formada, quando ela começou a ser trabalhada, quando ela começou a ser estabelecida, a igreja, ela era uma. Todos estavam juntos, no mesmo propósito, no mesmo coração, com a mesma intenção, com a mesma obra, com o mesmo desejo de agradar a Deus. A obra que você faz, a obra que eu faço, é para nos unir, juntamente com os nossos irmãos e a Cristo. Por que eu estou falando isso? Porque nós vivemos um tempo onde todos têm acesso a informações. Isso tem nos feito pessoas melhores e mais capazes para administrar várias áreas. É ou não é? Nós estávamos ontem num evento e não tem como você não tocar na mídia social, né? Aí se trouxe o assunto do Amazon, né? Onde praticamente o ser humano está lidando mais com a máquina e menos com as pessoas. Parece que o contato humano está saindo dos relacionamentos. Hoje, se você quiser comprar, você vai num lugar que você escolhe e lá você faz as suas escolhas. É ou não é? E assim o ser humano tem se resolvido nesse momento. Você não precisa de um amigo, você precisa de um telefone na tua mão. Ou de um aparelho, de um aparelho smart, que ele seja um pouco inteligente. Ele não pode ser slow, ele tem que ser um pouco inteligente. Porque com um aparelho nas tuas mãos, você se relaciona com quem você quiser. Isso tem feito de nós, muitas vezes, pessoas que nós temos trocado os absolutos de Deus, por subterfúgios que são apresentados nas nossas vidas. Né? E qual que é o problema disso? O problema disso é que muitas vezes eu me torno uma pessoa solitária. Uma pessoa só. Eu consigo me resolver sozinho com o meu telefone. Eu consigo me resolver sozinho com o meu iPad. Eu consigo me resolver sozinho com a minha conta financeira. Esse nunca foi o desejo de Deus. Eu consigo me resolver sozinho, às vezes, sem o meu Deus. Né? E foi o que aconteceu com esse povo. Nós vamos estar pausando sobre Neemias capítulo 4. 2 anos atrás, nós falamos praticamente o ano todo sobre esse assunto. E eu não tenho a pretensão de trazer nada novo que vai te surpreender. Mas eu quero lembrar a mim e a você princípios que fizeram Neemias ser bem-sucedido naquela grande obra que ele fez. Toda grande restauração na vida do homem começa quando o homem volta para Deus. Fala, toda grande restauração começa na minha vida quando eu entendo que eu preciso voltar para Deus. No capítulo 1 de Neemias, Hanani chega de Jerusalém trazendo o relato de como estava a cidade. Neemias ouve o que estava acontecendo. E a partir daquele momento, Neemias começa a se envolver com o problema que não era nem dele. Neemias estava morando num palácio, gente. Estava ou não estava? Você acha que Neemias vestia bem? Você acha que ele comia bem?
Neemias, se não fizesse nada, ele estava bem. Mas isso moveu Neemias a fazer algo naquele lugar. E é onde ele começa. Ele tem o desejo. E tem uma necessidade. O desejo era de restaurar Jerusalém. A necessidade era o quê? Os muros caídos. Só que Neemias, ele nos ensina. Porque ele já podia, debaixo desse desejo dele, ir para Jerusalém e começar a reconstrução. Podia ou não podia? O que ele faz? Ele vai buscar quem? Aquele que realmente pode restaurar as nossas vidas. Mais ou menos 4 meses, Neemias fica buscando em Deus a restauração que deve acontecer na vida. A maior restauração sempre está em nós. A restauração do lado de fora é um reflexo daquilo que Deus está fazendo dentro de nós. Porque uma vez que Neemias foi restaurado pelo rei, pelo Senhor, uma vez que Neemias ele tinha sido fortalecido por Deus e tinha criado um plano, agora no capítulo 2 ele é enviado. E em certa situação ele chega diante do rei, e o rei, ele vai servir vinho ao rei, e o rei fala assim: Neemias, por que você está triste? Se você nunca se apresentou triste, se você nunca chegou até a minha presença triste antes, por que você está triste hoje? E Neemias fala: como é que eu posso estar contente se eu estou diante de uma tragédia, de uma situação complicada? Aí o rei fala assim: o que é que você está me pedindo, Neemias? Aí Neemias soube. Antes disso, Neemias faz o quê? Ora. Neemias, ele começa o projeto orando, ele trabalha todo o processo através da oração, e ele termina, capítulo 13 de Neemias, entregando, consagrando aquilo ali a Deus. E Neemias fala o que ele estava precisando. E do lado do rei tinha quem? A rainha. E a palavra fala, que Neemias fala assim: ó rei, vive para sempre. Se for do agrado do Senhor, e se eu achar graça diante dos teus olhos, que o rei me envie para Jerusalém, para que eu possa cumprir essa grande... Quem que tinha que enviar Neemias para Jerusalém? O rei. Ele já tinha o aval de Deus? Tinha ou não tinha? Agora Neemias estava pedindo o aval de quem? Fala: rei, para mim ser bem sucedido, eu preciso que você me envie para essa grande obra. Eu preciso do teu aval também. Essa história de Deus falou comigo e é suficiente. Queridos, eu não vejo isso de Gênesis a Apocalipse em lugar nenhum. Não vejo. Porque aquilo que Deus faz no céu, Ele vai confirmar na terra, através da igreja. A igreja é a representação de Cristo na terra. Nós precisamos despertar para isso e começar a se posicionar. Deus fala com você é suficiente? Quem te falou isso? Onde que nós precisamos entender? Isso vai ter que trazer maturidade no nosso coração, para a gente digerir e para a gente separar muita coisa. No capítulo 3, começa a reconstrução e o projeto começa a avançar. Capítulo 1, ele recebe a Hanani, ele ora, ele busca de Deus direção. No capítulo 2, ele vai para Jerusalém, as obras começam a acontecer. No capítulo 3, os muros começam a ser levantados. E lá no capítulo 3, está tudo catalogado. O sumo sacerdote Eleazar começou. E aí você vê cada porta sendo restaurada. Você lembra das portas que nós pregamos? Capítulo 3, está tudo lá detalhado. As pessoas sabiam o que iriam fazer, aonde iriam fazer e por que iriam fazer. Né? Uma obra de arte na parte de organização. Tudo detalhado, estava lá. Capítulo 4, é onde eu vou falar hoje. A metade dos muros estavam prontos. A obra estava avançando, né? E as coisas estavam acontecendo. E é nesse capítulo 4, onde Neemias nos ensina vários princípios de como nós devemos nos comportar em momentos de lutas, em momentos de adversidades. Porque até aqui o povo estava junto, até aqui o povo estava lutando, até aqui o povo estava com todo vapor.
Mas quando Sanbalat e Tobias entendem e começam a perceber que a obra está avançando, eles se posicionam. E a resistência começa a acontecer. E as lutas começam a serem travadas. E aí é onde Neemias começa a ter entendimento de Deus e estratégia para agir em cada momento. A obra que nós estamos fazendo, ela nos prepara para sermos quem nós iremos ser. No capítulo 1, Neemias era... Ou quem que era Neemias? Somente copeiro do rei. Mas a obra vai avançando e Neemias vai crescendo. Fala, a obra vai avançando e Neemias vai crescendo. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, a obra vai avançando. E Neemias tem que crescer. Tem que crescer, senão fala, vou voltar para o rei. Quero ficar lá tomando vinho do lado do rei. É mais fácil. Mas você quer vencer Sanbalat e Tobias? Quer ou não quer? É desse jeito que funciona. E nós vamos precisar entender que nesse processo, Deus ele vai nos dar graça para nós alcançarmos o projeto final. Eu olho para vocês e cada um aqui tem uma história. Eu não sei aonde é que está o nível do teu muro. Se você começou, se você está pela metade, se você acabou, só está faltando as portas, eu não sei. Mas eu sei que essa história fala conosco. Nós precisamos começar e nós precisamos terminar essa obra. E Neemias, ele era esse cara que falou assim, o Deus dos céus, ele vai nos dar graça para que nós venhamos cumprir essa grande obra que Deus começou na minha família, nos meus filhos, na minha empresa, na minha própria vida. Deus está fazendo algo em nós e nós precisamos passar pelos processos até que isso se cumpra nas nossas vidas. Tem um versículo que tem ecoado 7:24/7. Começou domingo passado. Combati o bom combate. Terminei a carreira. Guardei a fé. Essa palavra é resultado desse versículo. Vamos ler o contexto daquilo que a gente está falando? Amém? Neemias capítulo 4, verso 6 fala assim, nesse meio tempo fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao quê? Ao trabalho. Porém, quando Sanbalat, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Ou seja, é luta do lado de fora e é luta do lado de dentro. Mas nós, por favor, leia isso com... Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer, os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho, pois nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. Por isso posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espada, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo, não tenham medo deles. Lembre-se de que o Senhor é grande e é temível. Lutem por seus irmãos, por seus filhos, suas filhas, suas mulheres e por suas casas. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens faziam o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá e que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma das mãos e com a outra seguravam uma arma. E de cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. E comigo ficava
um homem pronto para tocar a trombeta. Então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: a obra é grande e a obra é extensa. Estamos separados, distantes uns dos outros, ao longo do muro. Do lugar de onde ouvirem um som da trombeta, junte-se nós ali. O nosso Deus lutará por nós. Coloque a mão sobre essa porção da palavra. Fale assim comigo: Senhor Deus, essa é a tua palavra. E nós estamos aqui para poder ouvi-la. Espírito Santo, revela aquilo que os nossos olhos naturais não conseguem ver. Traz um entendimento pleno sobre nós. Extrai dela princípios que irá me ensinar nessa manhã. No nome de Jesus. Vamos aprender com Neemias como nós podemos nos tornar um povo forte? Primeira coisa que eu posso extrair desse texto, que fortalece o povo de Deus, que faz com que nós nos tornamos fortes, é dedicação à obra que você está fazendo. Escreva aí, por favor, dedicação. Neemias 4:6. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Dedicação. Quantos querem que o seu filho seja dedicado à escola? Só o pai que deseja que o filho seja dedicado à escola. Não seja shine. Aproveita e profetiza sobre a vida dele. Né? Fala assim: você é um menino dedicado ao estudo, já que o teu pai não foi. Né, Davi? Ah, meu Deus. A misericórdia nos alcançou. Nós queremos que os outros sejam dedicados. Eu quero que minha esposa seja dedicada à minha casa, a mim, né? A obra que ela está fazendo. Dedicação é fantástico. Existe uma dedicação que é comum e existe uma dedicação que é espiritual. Eu quero falar um pouquinho dessas duas para a gente poder entender. A dedicação comum é: você pega um atleta de performance, de alta performance, alguém que tem um alto rendimento. Esse alto rendimento é resultado de muita dedicação. Perguntaram para um dos jogadores famosos, não vou falar o nome dele para não revelar quem ele é, mas você provavelmente vai reconhecer. Perguntaram para ele assim: por que você não faz tatuagem? Porque eu sou um jogador de futebol e Ferrari não precisa de adesivo. Ou seja, ele separou o corpo dele para ser o quê? Para ser dedicado àquilo que ele fazia. Tem a parte ruim desse negócio, só extrai o bom, viu? O resto você joga para fora. Perguntaram para Tiger Woods: você acha que um dos campeonatos que ele ganhou, você acha que a sua última tacada, você teve sorte naquilo que você fez? O repórter perguntando para ele. Ele pensou, falou para ele assim: aquilo que você chama de sorte, eu chamo de treinamento, 7 horas por dia. Dedicação. Dedicação naquilo que a gente faz. Você é dedicado no teu trabalho? Dedicação. Existe a parte natural, que se a gente for dedicado, a gente vai colher o fruto. A parte espiritual, ela é mais forte ainda. Porque a palavra dedicação é separado. Alguém que foi separado para fazer algo. Você foi separado para fazer algo. Na tua vida existe uma dedicação de Deus sobre você. Neemias, ele foi tirado do lado do trono e foi separado por Deus para fazer uma obra. Dedicação. Dedicação. A vida de Neemias passou a girar em torno daquela obra. Ele acordava, ele dormia, ele comia, ele pensava em função daquilo que ele foi dedicado para fazer. Dedicação. No Velho Testamento, o sumo sacerdote tinha no seu turbante escrito assim: dedicado ao Senhor. Samuel foi dedicado ao Senhor. Jesus foi apresentado e dedicado a
Deus. Assim é sobre você, assim é sobre minha vida. Nós somos separados desse mundo. Nós somos apartados deste mundo para a execução de uma grande obra. Você é dedicado do Senhor. Deus espera que essa convicção esteja no teu coração. Dedicação. E é onde muitas vezes os nossos jovens, eles têm essa dificuldade. Porque eles estão na igreja, mas eles também estão lá fora. Muitas vezes nós estamos na igreja, mas nós estamos também lá fora. A dedicação é que vai fazer a separação dessas coisas. Eu sou dedicado ao Senhor. Eu sou servo de Deus. Deus tem uma obra para realizar na minha vida. E eu não posso parar até que essa obra se cumpra. Com luta, com dificuldade, com adversidade, seja qual for o Sambalate e Tobias que se apresentar no caminho da tua obra, eu quero dizer que você é dedicado ao Senhor. Uma obra bem-sucedida é o resultado de muita dedicação. Perguntaram para o Steve Jobs, qual que é o segredo do teu sucesso? Work, 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 work. É claro que você traz isso para o reino, você passa a peneira nesse negócio. Não pode ser só work, 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 não. Buscai o reino, a sua justiça e as outras coisas serão acrescentadas. A gente vai ver que Neemias, ele colocou uma parte dos ajudantes deles, eles eram ajudantes, outra parte eles eram soldados. Tem horas que nós vamos ter que atuar na igreja como ajudante, botando a mão na massa. E tem hora que a gente vai ter que atuar como soldado, com a espada espiritual. Não dá para ser só soldado, só espada espiritual e não querer tocar em nada. Eu não, sou homem de Deus. Neemias, ele era homem de Deus, mas era homem do povo também. Neemias andava no meio do povo, levando pedra com o povo. Você quer que a obra ande? Carrega pedra com o povo. Empurra carrinho com o povo. Não, eu sou nobre. Não, que nobre? Só nobre, Jesus Cristo de Nazaré. O resto tudo é servo. E nós temos que empurrar o carrinho, carregar pedra. E é isso que Neemias estava falando. Essa obra foi bem sucedida porque Neemias pode falar assim: filho, você está carregando pedra, você é muito importante. Filho, você está com a espada na cintura, você é muito importante. Mas eu vou te falar, tem horas que você vai ter que deixar a espada na cintura e vai ter que carregar pedra. E tem horas que você vai estar carregando pedra e deixa a espada na cintura. Como é importante nós discernir essas coisas, porque senão a gente não consegue executar, a gente não consegue chegar ao final. Se eu sentar com a minha esposa só com a espada na cintura, alguém vai ter que empurrar o carrinho com pedra. Colossenses 3:23 fala assim: tudo o que fizerem, façam de todo, para quem, gente? Para o Senhor e não para a obra que Deus te chamou para fazer. É Ele, é para Ele que você está fazendo essa obra. Muitas vezes nós procuramos ser mais sensíveis possíveis para poder reconhecer e ser grato por aquilo que você está fazendo. Mas tem hora que os nossos olhos não pegam. E você tem que ter essa convicção que diante do teu Deus nada passa desapercebido. Ele vê todas as coisas. Tudo o que você está fazendo, é para Deus. É para Deus. A preparação que você fala na tua casa que ninguém te vê. O choro lá na casa que ninguém vê. É para Ele. Pega isso e oferece como um sacrifício para Ele. No secreto Ele vê, no secreto Ele te recompensa. Dedicação à obra. Nós somos dedicados àquilo que nós estamos fazendo. Que o Espírito Santo fale conosco, para que nós possamos ser separados a essa obra. Separados. Aquele que lançou a mão ao arado. Aquele que botou a mão ao arado. Agora fica imprestável para as coisas desse mundo. As coisas do mundo não satisfazem mais, sabe? Aquele filme que você via e gostava tanto, depois que você começa a andar com o Espírito Santo, você fala...
Coisa feia. É ou não é? Porque o Espírito Santo está dentro de você e fala: filho, você é dedicado. Você é dedicado ao Senhor. Você é uma obra de Deus. Você é uma obra de Deus. E aquilo que Deus começou, Ele não terminou conosco ainda. Nós ainda estamos em processo. Ainda tem muito entulho. Ainda tem muita coisa para acontecer. Tem hora que eu tropeço em mim mesmo. E fala: Deus, tem misericórdia da minha vida, Deus. Essas coisas já eram para serem resolvidas já. Fala: pô, mas Deus fala assim: eu vou andar de acordo com o que você deixa, filho. Se o carrinho for pequeno, vai ter que fazer mais viagens. Né? Se você permitir um caminhão maior, vai ser mais rápido. 2. Oração e vigilância. Neemias 4:9 fala assim: mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos dele. A oração nos aproxima de Deus, enquanto a vigilância nos afasta do mundo. Essas duas situações, elas são fundamentais. Por que são fundamentais? Porque eu preciso orar, mas eu também preciso vigiar. Você já passou por algum seminário? Aqui, pelo menos, a gente não fez. Seminário de como ser vigilante. Já passou por um? Não passa, não faz. O pessoal não faz. Porque acha que não é necessário. Porque só orar é suficiente. Não é. A oração te prepara. A oração te capacita para a obra. Mas a vigilância é que te dá entenda a palavra, a estutícia de como executar a obra. Porque aqui Neemias, ele começou só na construção. Agora Neemias, ele começa a separar o povo. Vigia aqui, vigia ali, vigia acolá. Ele começa a proteger os lugares fracos do muro. E não é diferente na nossa vida. Eu tenho lugares fracos no meu muro. Eu tenho lugares fracos na minha vida, que eu preciso vigiar. Não é para enfrentar, é para vigiar, é para correr. Né? Então, eu preciso entender quais são os meus lugares fracos. Eu preciso saber quais são as minhas fragilidades. Você sabe? Você sabe, se eu pedir para você listar 2 fragilidades da sua vida, você sabe? Eu sei. Não vou falar para você, mas eu sei. Porque senão você vai me entregar depois. São essas áreas que a oração te protege, mas você tem que ser vigilante. Se você foi liberto de vícios, se você foi liberto de alguma coisa do passado, não enfrente. É para correr. A vigilância faz com que você passe longe daquilo ali. Não quero nem ver. Por que muitas vezes nós tropeçamos? Porque nós não observamos esse princípio. Olha o que Jesus fala. Primeiro, tem 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar ou tragar. Mateus 26:40. Isso é no monte do Getsemane. Depois, vocês não têm, desculpe. A referência é Mateus, capítulo 26, 40 e 41. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. E disse: vocês não podem vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne... Deus, ele te deu um espírito pronto. O teu espírito está pronto, mas a tua carne, ela é fraca, ela precisa de vigilância. Por isso que Jesus fala assim: vigia. Vigia naquilo que você vê, vigia naquilo que você ouve, porque isso tudo vai entrar no teu coração. E uma vez que ele estiver dentro do teu coração, é o que você vai falar, é aquilo que você vai agir. E aqui Neemias, ele dá um show. Como fazer isso? Tem uma parte que é espiritual, mas uma parte que é muito prática na nossa vida. Muito prático, o reino é muito prático. Se eu quiser ter um bom casamento com a minha esposa, eu preciso aprender a tratar ela bem. Eu preciso deixar de ser aquilo que meu pai foi.
É bom passar a culpa para os outros, né? Eu sei de onde vem essa história, onde começou isso. Mas isso tem que parar em mim, em algum momento tem que parar em mim. Eu tenho que falar, eu vou fazer diferente. Eu tenho que parar de culpar os outros achando que a culpa de tudo... Você quer saber onde você encontra o verdadeiro culpado? Quer? Posso falar? Vai para frente do espelho, você fala, é você, rapaz, que me atrapalha. O espírito precisa de oração, porém a carne de vigilância. 3. Fé e ação. Neemias 4:13. Por isso posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espada, lanças e arcos. Deus sempre usará a obra do lado de fora para realizar uma obra dentro de você. A obra que Neemias estava fazendo do lado de fora foi uma obra que formatou dentro dele Deus. Por isso que a fé é indispensável nessa caminhada com o Senhor. Porém, a fé, ela tem uma ação. A fé que não atua, ela é morta. E Tiago fala muito bem sobre isso. No capítulo 2, ele fala assim, está falando de Abraão, verso 18. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho? Mostra-me a sua fé sem as obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Verso 21. Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Verso 22. Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam o quê? Atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. A obra que você está fazendo, ela aperfeiçoa a fé que Deus está formando em você. E vice-versa. Por isso que a fé, ela tem que ser algo atuante. A fé, ela tem uma ação correspondente. Eu creio, porque eu creio, eu me movo. Porque eu creio, eu me comporto. Porque eu creio, eu falo. Porque eu creio, eu atuo. A fé, ela não é uma coisa parada. A fé é algo que acontece em movimento nas nossas vidas. É um fundamento. É uma convicção. Eu creio naquilo que ainda não aconteceu. Olha só. Você está esperando um milagre da parte de Deus? Você está? Você precisa? Sabe o que destrava isso daí? Talvez essa chave vai ser entregue só para você hoje. A fé. A fé, ela abre essa porta. Por que ela abre essa porta? Porque ela tem uma ação correspondente. Tem alguém com necessidade do nosso meio? Um homem de fé, um homem de oração. Vou orar por você. Primeiro passo se fez certinho. Aí depois entra o homem humano, bota a mão no bolso e tem uma ação correspondente. Vou botar você na reunião de oração. Não. Leva ele para casa e dá um prato de comida para ele. A gente, eu creio que o Jadson mandou um vídeo essa semana. Assim de gente, que passa por necessidade e dá aquilo que muitas vezes não tem. A igreja, nós precisamos aprender como nos comportar com isso. Porque a minha fé, ela tem que ter um resultado prático de obra no meu dia a dia. A fé de Neemias foi apresentada como resultado final aonde? Quando os muros estavam terminados. A tua fé
vai ter que ter uma representação pela obra que você tem na tua vida. A obra que você está fazendo, ela demonstra a tua fé. A tua fé demonstra a obra que Deus está executando na tua vida. Essas duas coisas andam juntas. No final do projeto, chegaram lá e falaram assim, aqui alguém começou uma obra e alguém terminou essa obra. Por quê? Porque creu que aquele que começou a boa obra nas nossas vidas iria aperfeiçoar até que essa obra um dia seria plenamente terminada. Fala juntos, nós somos um povo forte. Primeiro, eu preciso aprender a ser dedicado. Eu preciso tomar essa decisão. Eu preciso aprender a orar, eu preciso aprender a vigiar. Eu preciso ter fé e eu preciso ter uma ação correspondente. 4, e agora a gente vai aplicando essa palavra para concluir. Aprender a vencer o desânimo através do encorajamento. Neemias 4:10 fala assim, enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer, os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. Você já se sentiu dessa maneira? Onde você olha em sua volta e você vê tanta coisa para fazer e você se sente fraco, sem ter as forças necessárias para a conclusão daquilo que é necessário fazer. Aqui tem uma decisão. Ninguém está isento de passar por momentos difíceis. Ninguém está isento de passar por um certo desânimo. Lá no capítulo 1, quando Neemias vai servir o vinho ao rei, como é que Neemias estava? Ele estava contente? Estava? Não estava, gente. Você é gente. Falei, eu sou gente. Você é ser humano. Eu não posso ficar. Quem falou isso para você? Você não pode permanecer nesse lugar, porque senão a obra é paralisada. Se Neemias ficasse desanimado quando o povo chegou para ele e falou assim, tem muita coisa para fazer. O pessoal cansou e quer parar. Que pare todo mundo mesmo, então. Né? Não quer fazer, não faz. É ou não é? Só que Neemias não era esse cara. Neemias, quando a pessoa estava desencorajada, ele era um encorajador. A palavra encorajamento significa soprar ar nos pulmões da pessoa. Eu ia trazer 2 balões, mas ia ficar meio... né? Um balãozinho normal e um balão cheio. Um balão encorajado e outro balão desencorajado. Como é que você está nessa manhã? Qual dos dois você é? Porque isso vai determinar a conclusão da obra na tua vida. Você não pode se colocar nesse lugar como vítima. Esse é o lugar que você tem que falar assim. Olha o que Neemias fala, o próximo versículo. O antídoto que vence o desânimo é o encorajamento. Neemias 4:14 fala assim, a parte B. Não tenham medo de quem? Fala, não tenham medo deles. Fala comigo, não tenha medo deles. Lembre-se que o Senhor é grande e é temível. Lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e pelas suas casas. Neemias tira todo o foco do desencorajamento e coloca o foco assim, gente, vamos prosseguir a obra, porque Deus que nos chamou para fazer essa obra vai nos fortalecer e vai nos dar força para que nós venhamos terminá-la. O encorajador é aquele que dá visão quando as pessoas perdem a visão, aquele que mostra um caminho quando a pessoa se perdeu no processo. Neemias, ele era esse cara. Essa pessoa que quando as pessoas se perderam no projeto, ele fala assim, ei gente, me sigam, que eu vou mostrar para você qual que é o resultado final disso daí. Como eu preciso aprender com isso daí? Com a resistência. Normalmente quando nós somos resistidos com aquilo que nós falamos ou fazemos, a nossa atitude, estou falando de mim, na maioria das vezes ela não é boa. Falar. Neemias. Fala, Neemias. Encorajador. Fala, profetiza sobre a tua vida. Fala, Neemias.
encorajador. Encoraje sua esposa, vai ter horas que vai precisar. Encoraje seus filhos, vai ter hora que vai precisar. Encoraje teu pastor, vai ter horas que vai precisar. Ninguém está isento disso, gente. Você não é imune a essas coisas. Mas existe um propósito. E existe gente que já viu o final desse propósito. E por isso pode encorajar, porque o final é bom. Alguém já disse, eu já vi o final da história. E é bom. Porém, os trâmites da obra, às vezes elas são complicadas. Por isso que é muito importante nós vermos. A visão determina onde se vai chegar. O que você está vendo? Luta? Você vai ficar na luta. O povo ficou 40 anos no deserto vendo luta, gigante. Onde é que eles ficaram? No deserto o tempo todo. Porque se a visão não é ampliada, nós não conseguimos chegar do outro lado. É necessário ver aquilo que Deus quer nos mostrar. Neemias, ele já via essa obra pronta. Por quê? Porque ele planejou ela. Quando o rei perguntou o que é que ele precisava, ele deu todo o cronograma da obra pronta praticamente. Então, o blueprint na cabeça de Neemias já estava lá. O que você está vendo determina onde você vai chegar. Muito importante isso. O que você está vendo no teu casamento? Lutas? Mas você crê que Deus pode atuar? Deus vai agir. O que você está vendo na vida do teu filho? Nesse momento que ele está passando, que você fala assim, é bênção, o menino é bom demais, que bênção. O que você tem planejado para a vida dele? É você que determina o futuro do teu filho, gente, você é autoridade sobre a vida dele, profetiza sobre esse menino, ensina a palavra sobre ele. Isso vai fazer com que nós venhamos ser encorajadores. E quando a adversidade bate, você fala assim, peraí, eu sou Neemias, eu estou aqui porque sou dedicado à execução de uma grande obra. Você está passando por essa luta, mas isso não revela quem você é. Você é filho de Deus, eu vou te levar para onde você deve estar, em vitória. É ou não é? É o que Neemias entendeu e é o que ele praticou nessa palavra. 5. Declarar, praticar, escrever, lembrar a visão até que todos entendam claramente e cumpram. Fala, declarar, praticar, escrever, lembrar a visão até que todos entendam claramente e cumpram a missão. Se você hoje fosse extraído desse corpo local e fosse colocado lá em Londres, para estabelecer o ministério que Deus tem te dado aqui, você declarou, você praticou, você escreveu e você lembra da visão? Porque se isso acontecer, vai estar claro no teu coração a missão que você deve fazer. É claro, é simples. É simples. Eu estou falando para vocês que é simples. Neemias 4,15, a parte B, fala assim, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu. Agora o povo voltou a fazer o quê? Voltou. Sabe por que essa obra foi bem sucedida? Sabe? Eu fiz essa pergunta, Jesus, por que Neemias foi bem sucedido? Ele falou, porque o povo voltou a trabalhar, filho. Fala, o povo voltou a trabalhar. Eu me surpreendo com Deus, com a simplicidade dele e a grandeza dele ao mesmo tempo. E Deus vai usar você para fazer com que o povo volte. Sabe onde você vai ser feliz? Onde você vai ser pleno? Sabe onde, qual é o lugar? Eu vou falar para você, não é na Disney, não é nesses lugares. Não é. Lá você só vai se cansar para voltar para casa para descansar depois mais ainda. E vai ficar insatisfeito com o ticket que você pagou. Eu paguei tanto, não andei nesse ride, não andei nesse. Falei, ninguém mandou, você foi porque quis.
né? Mas vai lá, resolve lá, vê o que vai dar. É em Deus. É fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Nesse lugar, você vai ser pleno. Eu não estou falando que você vai ser rico, eu estou falando que você vai ser pleno. Pleno. Cheio de gozo, alegria. Tem horas que as pessoas não vão te entender. Mas você sabe o que está acontecendo dentro de você. Isso muda quem você é. Mudou a vida dos discípulos, porque eles andaram com Jesus e viram muita coisa que Jesus fez. E quando eles passaram pela luta, pela perseguição, que a igreja, eles queriam paralisar a igreja, e batiam neles, e perseguiam eles, e falavam assim, vamos fazer um deal. A gente não bate em vocês, mas vocês também param de falar de Jesus. Vocês não falam mais de Jesus. Ele falou, não dá. Porque se eu abrir a boca, eu vou falar. Eu vi. Ele falou que iria morrer e ao terceiro dia iria ressuscitar. Eu vi, eu estava lá, ninguém me falou. Eu vi. Eu vi ele ressuscitando mortos. Eu vi ele abrindo os olhos dos cegos. Eu vi. Eu não posso me calar por aquilo que eu já vi. Isso vai determinar a sua vida. Porque todos voltaram ao trabalho. O trabalho, o serviço, coloca a vida dos santos em ordem. Você ainda lembra disso? O trabalhar para o Senhor tem o favor de Deus sobre a tua vida. Neemias foi bem sucedido nessa obra, porque a boa e poderosa mão do Senhor sempre esteve sobre a vida dele. Não é porque foi um bom planejador, não é porque foi um grande homem de Deus, não é porque tinha oração, porque tinha fé, isso tudo faz parte da obra. Mas o que diferencia é a graça e o favor de Deus sobre a vida da pessoa. É isso que faz toda a diferença. A missão, cada casa uma igreja, cada discípulo sendo um sacerdote, oferecendo sacrifício diante de Deus. Neemias 4,14b fala assim, lutem pelos seus irmãos. Oh meu Deus, aqui não é a tradução, não está errada não. Não usa a palavra errada também. Não é lutar, não é brigar. Não, deixa eu esclarecer isso daqui para a gente poder entender. Lutar não é fight. Lutar é pegar do lado do braço dele e falar assim, eu não te entendo, cara. Coisinha. Falar de mim, bicho esquisito, Deus amado do céu, da terra, de todo o universo. Eu não te entendo, nem eu, mas eu vou lutar com você. Vou lutar por você, não vou desistir da sua vida. Sabe aquela história que não dá certo, se vira para lá? Isso não existe, gente. Isso não existe no reino. O reino ele é estabelecido pelo esforço. E tem horas que para você andar com o homem de Deus, você vai ter que ter muito esforço. Ou com a pessoa que está do seu lado. Mas é isso que nos torna um povo forte. A minha tendência, Marciano, é desistir nas lutas. É desistir daqueles que me resistem. Eu estou falando de mim. Mas eu não posso. Senão eu não termino a obra que Deus me chamou para fazer. Ele me troca. Se Neemias não fosse fiel naquilo que Deus colocou para ele fazer, switch. Eu preciso ser um encorajador. Eu preciso falar da visão. Eu preciso colocar isso no meu coração e no coração das pessoas, até que todos voltem ao trabalho que Deus nos chamou para fazer. É aí onde a grande obra é executada nas nossas vidas. Todos trabalhando, todos
no processo que Deus tem nos chamado para nós sermos. Mateus 28, 19 fala assim: portanto, vão. Se já aconteceu esse envio? Não. Jesus já te enviou. Estou esperando Deus me enviar. Não. Há 2000 anos atrás, Jesus já fez um envio na sua vida. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Muito importante nós lembrarmos isso. Primeira parte do livro de Neemias, até o capítulo 7, Deus ele restaura a parte física da cidade. A partir do capítulo 8, Deus começa a restaurar a integridade espiritual daquele povo. Porque não adianta restaurar muros se não restaurar o espiritual depois. Porque se os muros fossem restaurados e o povo não tivesse sido restaurado, aqueles muros iriam cair de novo. Aí lá no capítulo 11 aparece um tal de Esdras. Ensinando o quê? Onde as festas voltaram a ser comemoradas, onde os sacrifícios voltaram a ser apresentados, onde Deus faz a obra completa. Deus ele quer te restaurar como homem, mas ele quer te restaurar como homem de Deus também. E o resultado de toda essa obra é você e a tua casa servindo ao Senhor. Tem que chegar lá. Esse é o resultado final disso daí. 6, e a gente está encerrando. Fala assim, nos tornamos fortes quando somos um. Eu queria pedir para os meninos, eu tenho um vídeo curtinho, de 3 ou 4 segundos. Se o Juliano tiver o vídeo aí pronto, que você possa lançar ele, Gil. Por favor. Juntos somos um povo forte. Você vê que a justa cooperação de cada parte faz a obra ser bem sucedida. Você faz parte dela. Se você faltar, alguma coisa vai ficar incompleta. E Deus espera, sabe? Deus espera por você. Deus espera por mim. Para que nós voltamos. E para que nós venhamos ocupar o lugar que Ele tem estabelecido nas nossas vidas. Neemias 4,19. Então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: a obra é grande e ela é extensa. Estamos separados, distantes uns dos outros, ao longo do muro, do lugar de onde ouvirem o som da trombeta. Juntem-se a nós ali. Nosso Deus lutará por nós. Quando nós estamos juntos, quando nós entendemos que existe muita coisa para fazer, as dificuldades, a obra que nós estamos fazendo,
ela deve servir por um objetivo somente. Ela deve nos juntar e não nos afastar. E aquilo que muitas vezes eu ainda não consigo entender, tenha calma. Vamos andar com mais calma. Vamos respeitar o limite do irmão. Mas não vamos trazer divisão por causa dessas coisas. Isso a igreja sofre. As pessoas são machucadas por princípios que muitas vezes é um entendimento que a pessoa tem. O entendimento que eu tenho hoje, que há 2 anos atrás eu morria por aquilo. Hoje eu já não morro mais. Porque a obra que Deus está fazendo do lado de fora, ela contribui para aquilo que Deus está formando em você dentro. Neemias tem que crescer. Neemias tem que se tornar um com o povo. O povo tem que se tornar um. A igreja primitiva era poderosa porque o coração do povo era um só. Tinha os esquisitos lá ou você acha que não tinha? Hã? Tinha. Mas havia temor. Havia reverência. Havia o desejo de agradar a Deus. Tem uma frase do Michael Jordan que eu coloquei aí, fala assim: pessoas talentosas ganham jogos, porém o trabalho em equipe ganha campeonatos. 1 Coríntios 1:10, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Há 2 unidades que elas são muito importantes. A unidade de coração. Unidade de coração é eu ter paz com meu irmão naquilo que eu estou fazendo. E a unidade de propósito. A unidade de propósito nós sabemos. Ninguém vai inventar nada novo, não. Eu sei o que deve ser feito. Eu sei qual é o propósito que Deus nos chamou para nós fazermos aqui. Sabemos ou não sabemos? Se alguém quiser inventar muita coisa, você vai deixar? Agora vamos fazer isso. Falei, querido, aqui nós estamos indo para lá. Não, mas vamos mudar. Não, aqui nós estamos. Aqui nós jantamos 7 horas da noite. Não, vamos mudar a janta para 8. Aqui nós jantamos 7 horas da noite. Bem-vindo. Se alinhe. Vamos carregar pedra junto? A gente está indo para lá. O propósito é claro, nós sabemos isso muito claro. Mas muitas vezes, a unidade de coração, que é carregar a pedra junto, às vezes eu deixo a pedra cair no pé do meu irmão. É ou não é? Descuidado. Aí, meu minguinho, como é que eu vou trabalhar assim? Fiz a unha essa semana. A chapinha da unha não dá, né? Eu acho que lá não tinha tempo para fazer chapinha nem unha também não, viu? É na unidade de coração onde muitas vezes nós nos afastamos. É quando eu começo a andar perto e começo a ver as diferenças, porque nós somos diferentes. Nós somos. Eu começo a ver as falhas, eu começo a ver as limitações. Eu falo, ih, rapaz, já vi essa história. Aí o meu coração não é mais um com o meu irmão. Aí quando eu oro com ele, a oração não é uma oração poderosa. Por quê? Porque nós não temos um só coração. Dentro de casa, esposa e marido, às vezes a unidade de coração já foi embora, só ficou o propósito. Paz do Senhor, irmão, vamos dormir. Né? Amanhã tem que acordar e tem que levar o filho para a escola, fazer comida. Só ficou o propósito. Ninguém aguenta esse negócio, não. Por isso que é muito importante trabalhar a unidade de coração. Tenham todos o mesmo pensamento e tenham todos o mesmo parecer. Parecer. A gente precisa trabalhar as nossas diferenças,
até que todos nós tenhamos o mesmo parecer. E a palavra de Deus é esse direcionador, essa peneira que nos ensina como nós devemos fazer isso. Conclusão: ser dedicado ao trabalho, ter uma vida de oração, uma fé atuante, vencer o desânimo, termos o mesmo parecer, unidade, isso nos fará sermos bem-sucedidos em tudo que viermos fazer. Você quer ser bem-sucedido naquilo que você está fazendo? Você quer ter vitória na tua vida? Só quem quer ter vitória fala amém. Neemias 6,15, olha o resultado disso tudo que a gente está falando. Quando eu sou dedicado à obra, quando eu entendo o que significa oração, vigilância, fé, uma ação correspondente, quando eu venço o desânimo através do encorajamento, quando eu tenho clara a visão, a missão, aquilo que eu devo fazer, isso está claro na minha concepção, isso me faz ser um com meu irmão, quando venço as minhas dificuldades. O resultado disso tudo é Neemias capítulo 6, verso 15. O muro ficou pronto no 25º dia de Elu. Em 52 dias, quando os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Um só coração. Eu quero orar nesse momento e depois nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Deus está em processo conosco. Nós precisamos vencer. Olhe para mim um minutinho, antes da gente ministrar. Nós precisamos vencer as nossas diferenças. A palavra divisão, ela significa uma visão que é dividida. Que ela muda a trajetória dela em algum momento. Isso é complicado para a igreja. Nós somos chamados para sermos um povo juntos, nós somos um povo forte. Independente das lutas, independente de Sambalate, independente de Tobias, independente se o irmão deixou cair uma pedra no teu pé carregando, independente dessas coisas, juntos nós somos um povo forte. E a palavra de Deus diz que as portas do inferno não podem, jamais prevalecerão contra essa igreja, que anda junto, que chora juntos, que vive juntos e que estabelece o reino de Deus dessa maneira. Quero orar nesse momento. Essa é uma decisão que eu e você nós precisamos fazer. Eu decidi andar com vocês. Independente do que vier a acontecer, eu quero andar com vocês. Esse é o desejo, posso falar da minha parte, e também conheço o desejo do pastor Márcio, da pastora Lu e da minha esposa. Esse é o nosso desejo, nós queremos andar com vocês. Vamos lutar, até que juntos nós nos tornamos um povo forte. Nós estamos na metade do muro, tem lutas, tem adversidades, tem Sambalate e Tobias tentando te paralisar. Nós recebemos hoje princípios e fomos lembrados pela palavra que se nós voltarmos para ela, a verdadeira restauração acontece quando nós voltamos para o Senhor. Volta para lá, esse é o teu lugar seguro, é o lugar onde Deus já te deu a vitória. Incline sua cabeça, eu quero orar por você. Deus amado, nós queremos te agradecer, porque sei que o Senhor está trabalhando no seio da tua igreja. O teu Espírito Santo está neste lugar. E a tua palavra que foi lançada, ela não volta para o Senhor, sem que ela antes cumpra o seu propósito pela qual foi enviada. E eu te peço, meu Deus, no nome de Jesus,
que muito mais que conhecimento, essa palavra se torne, ó Deus, uma prática de vida em nós. Que nós sejamos totalmente renovados por Ti nessa manhã. Lembrados por Deus que o Senhor nos ama. E a obra que o Senhor começou nas nossas vidas, ela ainda não terminou. Independente do estágio que ela esteja, o Senhor é um Deus de obra completa. E o Senhor hoje renova as forças do Teu povo. O Senhor renova o Teu povo. O Senhor dá estratégias novas. O Senhor levanta os ainemaias, os encorajadores, para que juntamente com o povo, nós possamos trabalhar juntos, se fortalecer juntos e juntos concluirmos aquilo que o Senhor tem nos chamado para nós fazermos. Abençoa a nossa casa, abençoa os nossos relacionamentos, abençoa, Senhor, esse corpo local, abençoa esse ministério, Pai. Abençoa a liderança dessa casa. Te peço que a Tua graça, meu Deus, nos faça prosperar no caminho que o Senhor nos tem chamado a trilhar. No nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo, que vai muito além daquilo que eu posso falar, esteja entrando em cada coração, esteja nos convencendo daquilo que nós precisamos ser convencidos por Ti. Somos o Teu povo e nós queremos Te obedecer. Neemias foi bem sucedido porque ensinou ao povo a obedecer a Deus, a servir o Senhor e andar nos retos caminhos do Senhor. É isso que traz, ó Deus, sucesso naquilo que nós iremos fazer. Obedecer a Tua inerrante palavra, nos submeter ao Senhor, e o Senhor atuará em nosso favor, na autoridade que há no nome de Jesus. Eu abençoo a Tua igreja e peço, meu Deus, e lembro, Senhor, isso diante do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, fortalece-nos, ó Deus, para que juntos, Pai, juntamente a Ti e juntamente com os nossos irmãos, nós possamos ser um povo forte, um povo que avança, um povo que estabelece o reino de Deus por onde nós andarmos. Assim eu oro, assim eu Te louvo e assim eu Te agradeço por tudo que o Senhor ainda irá fazer neste lugar. Completa em nós aquilo que nós precisamos aprender. E é no nome santo de Jesus que nós